Olá, boa noite, bom dia, não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Esse vídeo eu vou deixar a aulinha aqui, porém eu estarei ao vivo às 10 horas da manhã no chat. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula, que é essa mini necessaire super fofinha, com esse porta-alicate bem simples e bem rápido de ser feito, para qualquer momento, qualquer ocasião, vocês podem estar fazendo para Páscoa, para Dia das Mães, dos Avós, Natal, qualquer tema vocês podem estar utilizando, até para lembrancinhas. Fica super bonitinho, super fofinho, vocês só podem mudar a estampa do tecido, né? Então, vamos lá. Ela, por dentro, é bem simples. Eu utilizei um forrinho também de tecido. Esse tecido aqui eu tenho lá na loja. Eu vou deixar o link aqui embaixo e na descrição também. Eu vou deixar o molde no Google Drive para você baixar aí na sua casa. Vai estar disponível para todo mundo gratuitamente. Então, ele é bem simples de ser feito. Aqui eu utilizei um tecido de faixas, vocês podem perceber que ele vai mudando, porque ele tem as faixas uma sequência da outra. O tecido é assim, aí tem de conchinha, o de peixinhos e o das menininhas e menininhos. Aqui eu fiz um cursor super fofinho e o porta-alicate também é bem simples, vai pouquíssimo material. Vocês podem estar fazendo uma leva aí já, um monte, deixando pronto até para o Dia das Mães. O que a gente vai precisar de material? Então, aqui estão os materiais que a gente vai precisar para fazer essas peças. Eu vou estar disponibilizando para vocês o molde, vocês imprimem aí na casa de vocês. É super facinho, são duas partes do porta-alicate, como vocês podem estar percebendo. Essa e essa. E a necessaire. Aqui eu tenho um molde em PDF, vocês podem estar mandando fazer aí numa marcenaria, fica super mais prático para vocês estarem fazendo linha de produção. Porque são peças rápidas, vocês podem fazer uma quantidade mínima para lembrancinhas, oferecer nas lojas, então fica super bacana. Vocês estarem fazendo uma peça, um molde numa peça de MDF. É super facinho também, é uma necessaire trapézio, como vocês podem perceber. Vou estar deixando as medidas também, para quem não tiver impressora, não puder imprimir, eu vou estar deixando na descrição. Esse daqui do alicate, eu não consigo deixar, porque tem a curvatura. Então, dependendo do que você for utilizar para fazer a curvatura, vai dar diferença no molde. E aí, o porta-alicate não vai ficar perfeito, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai precisar dos moldes. Vamos precisar aqui de tesouras, de furador, de botão. Aqui eu, no caso, tô utilizando o botão Ritas. Vocês podem estar utilizando o botão que vocês tiverem disponível aí. Pode ser o botão de ímã também. Clips. Vamos precisar de alfinete. Aqui eu vou utilizar viés para fazer o porta-alicate, né? Na borda dele e também aqui na parte interior dele. Vou estar utilizando viés. Eu tenho aqui um Reels para vocês, um Shorts, né? Como aqui fala no YouTube e no Instagram eu tenho ainda lá um Reels sobre o viés. Como eu passo um viés? Tudo vai depender da espessura da peça. No caso, aqui a gente vai bater ele bem numeradinho. Vai precisar de um cursor, de um pedacinho de fita, que a gente vai utilizar como puxador. Quem não tiver, é opcional, não é necessário estar utilizando. Aqui nesse caso eu não pus, tá? Não coloquei, mas vocês podem estar colocando se vocês tiverem aí. Utilizei um pedacinho. Vou utilizar o zíper de metro aqui, mas vocês podem estar utilizando também aquele que já vem com o cursor. Tecido tricoline de forro e tecido tricoline
principal. Vou estar utilizando uma manta resinada, vocês podem estar utilizando filter, podem estar utilizando qualquer tipo de estrutura que tenha uma espessura grossinha. Vamos estar utilizando aqui também, para peça para mini necessaire, também o tecido, a manta e o forrinho. Então, basicamente, é isso que a gente vai precisar para estar fazendo essa peça. Vocês querem que eu faça um porta-lixa? Às vezes vocês podem até oferecer como brinde para as pessoas. Deixem aqui se vocês querem, que eu vou fazer nos shorts aqui para vocês. Eu deixo salvo. Com viés também, bem rapidinho, e fica um mimo super bacana para vocês oferecerem de brinde para suas clientes. Mas deixa aqui nos comentários, senão eu não vou soltar o vídeo, tá bom? Por onde que nós vamos começar? Eu gosto de estruturar primeiramente a nossa peça, o nosso tecido principal, né, com a manta. Aqui eu tô utilizando uma manta resinada R1. Então, eu vou deixar a parte fofinha pro lado de dentro e vou pegar a parte da resina pro lado de fora. Então, eu vou passar uma costura contornando toda essa peça aqui com 1,5 para tá só compactando aqui essa peça, para facilitar. Então, vou passar essa parte, vou passar essa parte também. E já vou vir com o alicate, né, o porta-alicate, e vou fazer a mesma coisa. Venho com a parte maior, vou passar aqui um contorninho, venho com a parte maior e vou passar aqui também um contorno para prender todas essas peças na manta. Lembrando que o porta-alicate também eu vou deixar a parte da resina virada para o tecido e a parte fofinha vou deixar para a parte interna. Porque aqui também vai ajudar a proteger o nosso alicate para não riscar. Então, passei, estruturei elas na manta, passei uma costurinha, como vocês podem ver, só na bordinha do tecido. E agora a gente vem e refila toda essa parte da manta. Prontinho. Feita essa parte de refilar as peças, a gente vem para o próximo passo. Eu vou começar pela necessaire e vou deixar o porta-alicate para depois. Então, aqui é bem simples, a gente vai ter as duas partes da necessaire, o zíper, a nossa fitinha, o cursor e os forros. Então, por onde que eu vou começar? O zíper de metro, a gente consegue abrir ele e já venho, passo uma costura aqui de segurança. O que é uma costura de segurança? Com o nosso pezinho normal de máquina, a gente vem e passa o carrinho dele bem na beiradinha. Eu vou passar a costura bem aqui, nessa parte aqui, ó. Bem aqui na beiradinha dele mesmo, tá? Então, eu vou passar para prender esse zíper aqui, para depois a gente vir com a parte do forro. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica depois de passado com esse pezinho aqui, que é o pezinho simples, não é o pezinho de zíper ainda. Passei aqui, ele bem na beiradinha, como vocês podem perceber aqui no forro, na manta, dá para perceber melhor, tá bem em cima, bem próximo do nosso zíper, tá? Ele não está preso ainda certinho. E um detalhe, deixem um pedaço maior nesse zíper. Porque eu vou ensinar um pulo do gato para vocês, que ele fica dessa forma aqui. Ele fica bem certinho, que a gente vai empurrando aqui, ele vai dar uma estrutura bem de trapézio mesmo na peça, ó. Vocês podem perceber aqui, nas quinas. Ele fica muito perfeito. Então, para fazer isso, eu preciso que esse zíper esteja sobrando. E bastante dos dois lados. Porque senão ele vai sair para fora da nossa peça e não é isso que a gente quer. Agora, eu vou trocar o carrinho, o cursor, o pezinho da nossa máquina. Vou estar utilizando agora o carrinho de zíper.
e vou passar ele agora com o nosso forro. Então, a gente vem, posiciona direito do nosso tecido principal com o direito do nosso forro. Vou prender aqui. Quem já tem prática em costurar zíper, não precisa fazer essa costura de segurança. Aqui eu tô ensinando uma forma bem beabá mesmo, para quem tá iniciando na costura, a fazer uma necessaire perfeita. Se você não se sente segura ainda, faça desse jeitinho aqui. Então, vou prender aqui. Se vocês quiserem prender mais, pode prender. E vou passar agora com o carrinho de zíper. A gente vai posicionar ele aqui e vai passar bem rente aqui ao nosso dentinho. Vou chamar de dentinho, que acho que vai facilitar melhor. Então, essa parte aqui do zíper, eu vou chamar de dentinho. E outro detalhe, para vocês passarem esse zíper aqui, sempre ele virado para baixo, tá? No tecido principal, eu esqueci de falar. Então, essa parte aqui do zíper é a parte do forro. A parte principal tá virada para baixo. Ele vai ficar direito do zíper com o direito do tecido principal. E agora, vamos passar uma costura. E lembrando também que aqui, para passar as costuras, aqui na parte de cima eu utilizei um ponto 5. Agora, eu vou utilizar um ponto 2,5. Você pode estar utilizando também um ponto 2, para ficar mais fechado esses pontos na peça. Aqui eu vou dar uma outra dica para vocês quando forem passar na máquina. Para o forro não andar, você pode estar tentando aí fazer dessa forma aqui. Em vez de você deixar passar a costura com o forro virado para cima, por quê? O carrinho vai bater, esse tecido ele vai andar. Vocês podem perceber que ele andou um pouquinho aqui. Vocês vão virar ele para cá. Vão deixar o forro na parte de baixo e vão passar a costura aqui em cima. Então, esse forro ele não vai andar. Depois vocês me contam aí nos comentários se vocês utilizaram essa dica e deu certo por aí. Agora, o que a gente vai fazer? Rebater essa costura aqui. Então, eu vinco bem. Aqui eu não preciso vincar tanto, porque como ele tá passado aquela costura de segurança, então ele ajuda a dar uma estrutura. Mas o nosso forro, a gente precisa jogar ele bem certinho. E aí, a gente vem e prende aqui. Vamos fazer a mesma coisa com esse. E jogo ele pra lá. E agora, a gente vem com uma costurinha, eu gosto de estar utilizando o ponto 3, para dar um acabamento e ficar bem bonito. É que aqui vocês não vão conseguir estar enxergando a costura. Talvez aqui, não sei. Mas aqui eu utilizei um ponto número 3. Então, ele fica bem charmosinho, bem delicadinho, não fica aquela costura grosseira. Então, eu vou passar aqui e vou passar aqui nessa outra parte, para prender esse forro aqui no zíper. Vocês podem estar fazendo também de uma forma que eu já ensinei aqui. Como que é? A gente vai abrir essa parte aqui, jogar esse zíper, ó, esse zíper pro lado de lá, do lado do forro, e jogar o forro por cima. E passar aqui uma costura, vai ficar prendendo o forro, que é essa a intenção, né, dessa costura, de rebater essa costura, é prender esse forro. Enquanto isso, deixa aqui nos comentários pra mim se vocês estão gostando do vídeo, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu joinha, já ativa o sininho lá em cima, compartilha com uma amiga que costura, para ela aprender também essas peças que eu vou estar ensinando por aqui. Tem várias dicas que eu tô deixando, não sei se vocês já viram, já maratona essas dicas, então deixa aqui
nos comentários se você tá gostando desse vídeo. Vamos dar um engajamento aí para alcançar mais gente, alcançar mais artesãs, costureiras e colegas. Já passei a nossa costura aqui em cima. Muita gente me pergunta que cor de linha que eu uso. Vai variar muito. Eu tenho sempre as cores básicas comigo. Aqui no caso eu tô utilizando a linha branca e as duas costuras. Agora eu venho aqui. Vou direcionar certinho aqui as minhas pontinhas dessa nécessaire. Elas têm que bater certinho. E vou deixar aqui cerca de 1,5 cm de zíper. Por isso que eu falei pra vocês não cortar pequenininho esse zíper. A gente vai escolher um lado para ser o nosso direito, um lado para ser o nosso avesso, né? Ou frente e costas, na verdade. Um para ser a frente, outro para ser as costas, pra gente posicionar o nosso cursor. Aqui no Brasil, eu tenho colegas aqui que são de outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil a gente tem o costume de passar o nosso cursor da direita para a esquerda. Então aqui vou posicionar, eu gosto de passar dessa forma, ensino sempre dessa forma, corto os dois zíperes do mesmo tamanho e encaixo o nosso cursor aqui. Vou sair com ele do outro lado e vou entrar com ele de novo aqui, porque eu quero que essa parte fique fechada, tanto daqui quanto daqui. Eu quero deixar meu zíper no meio, né? Então, vou deixar esse espaço de abertura aqui, que vocês já vão ver o que eu vou fazer. Então, aqui eu vou deixar ele, passo ele um pouquinho. Aqui, vocês podem perceber que ele entrou errado. Então, eu vou voltar. Ele não entrou certinho. E vou posicionar ele certo, senão a peça vai ficar torta. Que aqui tá torto. E a gente entra com ele de novo. Tem gente que gosta de cortar e eu não gosto porque ele desfia. Então, eu gosto de deixar do jeito que ele vem. Então, vou encaixar aqui. E venho com esse carrinho aqui pro meio. Zíper é assim mesmo, né, gente? Tem uns que vão facinho, mas tem outros. Então, eu vou deixar essa abertura aqui, tá? Deixa uma aberturinha. Aí, eu vou jogar essa parte, que é a do fechamento, eu não vou pôr a tirinha. Vou colocar, então, do lado que a gente iniciou a entrada do carrinho. Então, vou posicionar ela bem aqui no meinho e vou passar aqui uma costurinha de segurança. Lembrando que todas as medidas e o que eu estou utilizando vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, vou passar aqui para prender essa tirinha aqui embaixo. Essa tirinha tem essa função de segurar. Então, aqui a gente vai abrir e aqui a gente segura para fechar. É essa a função da tirinha. Vocês podem estar colocando dos dois lados, como pode estar colocando só de um lado. Aí vai de gosto de vocês também. Se vocês quiserem também colocar uma tirinha aqui para ser uma nécessaire de mão, vocês sempre colocam do lado que o zíper tá fechado. Então, sempre do lado que a nécessaire tá fechada, vocês vão colocar a alcinha de mão aqui. Vocês podem estar fazendo uma bolsinha de mão também, porque ela é bem pequenininha e cabe tudo que precisa para ir até o mercado, para ir até o açougue, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, coloquei a tirinha, não vou cortar esses excessos de zíper, eu vou deixar do jeito que está.
com 1,5 aqui de cada lado. Vou posicionar direito com direito, vou prender agora, vou utilizar meus clips e prender aqui. Como eu já tenho prática, eu só vou colocar um aqui no meio, só para me auxiliar. Vou colocar um aqui no meio também do nosso forro. Lembrando que o nosso forro a gente vai deixar uma abertura aqui. Pode ser de uns 8 centímetros, então eu venho mais ou menos uns 3 centímetros de cada lado com a costura e o restante eu deixo aberto, tá bom? Aqui, como que a gente faz? O nosso zíper, a gente tem que jogar ele dessa forma aqui, ó. Fechar ele pra baixo, na parte principal, na parte que tem manta. Então, a gente joga ele pra baixo e prende, porque ele vai segurar aqui. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Parte principal é a que tem a manta. O nosso zíper, ele tem que bater certinho, ó. Tá vendo? Ele tá bem certinho lá dentro. As duas partes finalizadas aqui e a gente abraça a nossa manta, a nossa parte principal. Lembrando que tem que ficar certinho o zíper. E vamos prender aqui, para não sair do lugar. O que que a gente vai fazer? Passar uma costura. Mas aonde que eu vou passar essa costura? A gente vem agora com a costura aqui. Aqui, 3 centímetros, 3 centímetros. Vamos vir com essa costura nessas laterais. Eu venho e vou parar aqui. Eu não vou passar por cima desse zíper. Eu vou deixar esse zíper sem costurar. Marina, mas isso vai sair. Não sai. Ele vai dar um acabamento totalmente diferente na sua peça de trapézio. Essa necessaire trapézio, para ela ficar certinha e bonitinha, façam dessa forma. Então, você vai parar a costura bem aqui. O zíper tá aqui, a gente vai parar ele bem aqui na beiradinha. Deixa eu ver se eu consigo não fazer a sombra. Aqui, ó. Então, aqui a gente vai parar a costura e nós vamos começar a costura daqui e vamos parar também aqui. Eu não vou pegar essa parte aqui do nosso zíper. Então, já passei as costuras. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Aqui é que eu fiz com uma linha branca, mas dá pra vocês enxergarem. Eu terminei de passar a costura bem aqui. Eu vou dar um zoom pra vocês enxergarem. Terminei de passar a costura aqui. E comecei aqui. Então, eu pulei a parte do zíper, tá? Que tem a parte serrilhada. Eu pulo essa parte. E não esqueçam de dar o retrocesso no início das costuras, no início e no fim, de todas as partes. Agora, a gente vem e faz as caixinhas de leite. Como que eu faço para não ficar grosseiro? Porque se eu juntar toda essa manta aqui, vai ficar grosseiro. Então, como que eu faço? Jogo uma parte para cá e uma parte para lá. Ó, eu vou jogar uma para cima e uma para baixo. E não as duas para o mesmo lado e passar uma costura. Então, eu faço simplesmente isso aqui, ó. Uma para cá e outra para lá, tá vendo? Tá bom? No caso aqui, eu tô passando 75 de pezinho. Não tô passando um pezinho inteiro. Então, para quem tiver máquina industrial, pode estar utilizando o pezinho normal, tá? Porque ela fica maior a necessaire. Então, se eu utilizar um pezinho, ela vai diminuir um pouquinho. Ela não vai ficar o mesmo tamanho das minhas, né? Vai ficar 1 centímetro menor. Então, sempre utiliza 75 centímetros para facilitar. Então, vou fazer isso em todos os 4 cantos. Mas eu vou dar mais um pulo do gato para vocês nesse vídeo. Para segurar
esse forro aqui na parte principal. Então, não saia desse vídeo e já deixa seu joinha aí, que eu tô dando várias dicas legais pra você. Prontinho. Deixei a nossa peça totalmente costurada. Como que eu faço para uma peça, quando a gente for pegar alguma coisa dentro, o forro não vem junto? Esse forro, ele tá grudado. Ele não vai sair daqui de dentro. Então, todas as peças que você vai utilizar uma caixinha de leite, que é essa caixinha aqui da lateral, quando a gente utiliza isso aqui, que chama-se caixinha de leite, vocês conseguem estar fazendo dessa forma. Eu não tentei ainda, não testei em outro tipo de peça, somente nas peças que tem a tal da caixinha de leite. Então, eu vou ensinar esse pulo do gato para vocês agora, nesse exato momento. Então, vou deixar aqui minha peça para ficar bem bonitinho no vídeo e vou ensinar vocês. Vocês vão pegar a parte que tem a manta. Esse zíper a gente traz aqui pra dentro, não vou passar nele, e traz esse forro pra cá. Então, eu vou estar grudando as duas partes. Não necessariamente eu preciso passar mais uma costura de fora a fora. Eu vou passar só 3 pontinhos. É o necessário para esse forro ficar preso nessa peça, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu vou fazer o seguinte. Ah, e lembrando vocês que se atentem também ao meio da peça, tá? Eu esqueci de falar. Quando vocês forem passar a costura das caixinhas de leite, sempre se atentem na parte da costura. Então, a costura tem que ficar com a costura. Tem que ficar bem certinho, para casar bem certinho essas costuras aqui, ó. Tá bom? Pra ficar bem bonitinha a sua peça. Eu esqueci de falar isso pra vocês, mas tô falando agora. Então, como que eu faço isso? Vou fazer novamente do outro lado. Eu tenho a minha parte aqui principal, que tem a manta. Tenho meu zíper. O zíper vai lá pra dentro. E vou pegar esse forro aqui. Abro ele e vou colocar em cima dessa parte da manta. Posiciono ele aqui certinho e vou prender ele aqui. Venho aqui e vou passar fora dessa costura. O que eu digo fora é para fora da costura, não para dentro dessa costura. Então, fora dessa costura, fora da peça, vocês vão ter a costurinha aqui. Fora dessa linha, vocês vão dar 3 pontinhos. Vocês vão ver a diferença que fica. Eu vou fazer isso agora. Ficou esquisito, né? Mas vai por mim que isso daqui dá muito certo. Eu já tentei de outras formas, mas essa forma aqui que eu descobri é a mais fácil. Tanto para você desvirar a peça, quanto para você conseguir tá passando. E agora, como é que a gente vai fazer isso daqui? Se transformar numa peça super sensacional aí no ateliê de vocês. Pela abertura, eu deixei as duas aberturas aqui. Então, elas vão ficar para a parte de cima. Olha que sensacional. Só eu pegar, por isso que eu falo para deixar uma abertura grande, só vem com 3 centímetros de cada lado. A gente só vai fazer isso aqui, ó. Transformar essa peça. Ó, os nossos cantinhos ficam perfeitinhos. Trago esse zíper aqui pra cima. Venho pra cá. Encaixo também. Ficou perfeitinho. E aqui é o nosso pulo do gato, que é esse zíper incrível. Eu vou dar uma puxadinha aqui, tracionar ele um pouquinho e colocar meu dedo, encaixar meu dedo e trazer esse zíper aqui pra cima. Ele vai ficar dessa forma. E ele não vai sair pra fora. Olha isso aqui, olha esse acabamento. Ele fica incrível. Façam aí,
Façam o teste na casa de vocês, no ateliê de vocês, que vocês vão se surpreender demais. E olha que peça linda. Que peça incrível. E agora a gente só vem, desvira ela. E vamos passar uma costura aqui, aonde tá aberto. Quem quiser fazer o ponto invisível, pode fazer. Tem aqui também nos shorts, eu ensino vocês a fazerem. Mas vocês podem estar passando aqui simplesmente uma costurinha. Ela fica muito linda o acabamento, mas não saiam do vídeo porque ainda tem o outro passo a passo nele, que é o do nosso porta-alicate. Então, aqui, ela vai ficar assim, o acabamento. Muito perfeito, muito linda. E vai ficar totalmente preso esse forro aqui, ó. Ele não sai. Ele não sai da peça. Isso que é o mais sensacional para vocês estarem fazendo aí em estojo, que é legal também, tá? Que a gente utiliza a caixinha de leite. Façam aí, tá bom? Então, vamos lá para o segundo passo a passo. Esse daqui já está prontinho. Depois a gente passa, ela vai estar perfeitinha. Bem fofinha. Então, esse tecido, lembrando que a gente tem na nossa loja da Shopee. Mais informações, deixem aqui nos comentários, se tiverem dúvidas também, que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, vamos ao nosso segundo passo a passo. Então, a gente vai precisar do viés, do nosso forro, da nossa estruturação. Por onde que eu começo? Eu vou encaixar o nosso avesso com avesso e vou passar uma costura segurando essas duas partes. Simples assim, gente. Só passar aqui e já vai estar pronto. Então, vou fazer isso nessa peça e também vou fazer isso nessa outra peça. Forro com avesso. Avesso com avesso, desculpa. E aí, a gente vem e passa uma costura toda a volta dessa peça. Vou passar a costurinha pra prender essas duas peças. Por quê? Ela é muito simples, gente. Ela vai só o viés aqui e o viés em volta. E vai pouquinho tecido. Pra ela ficar assim, com uma faixa de tecido que vocês compram desse daqui, vocês vão fazer várias. Compra meio metro desse, meio metro do estampadinho, que a gente tem o de conchinha, a gente tem o listrado, tem várias estampas que combinam aqui. Se quiser fazer de pozinho também fica bonitinho. Pra vender o kit. Eu tô vendendo o kit, tá saindo super bem. Já tô cheia de encomenda por aqui, principalmente para lojas, para eles darem de brinde para clientes. Prontinho. Coloquei o forro na parte principal. Agora a gente vai vir dobrar o viés no meio aqui. É bem rapidinho, façam várias. Posiciono aqui e vou passar uma costura aqui com o ponto 3. Tiro os excessos de linha, tiro os excessos de borda. E agora a gente vai posicionar essa parte aqui nessa parte. Então, vou vir com o nosso avesso dessa parte maior, com o nosso avesso da parte menor. Vou sobrepor uma sobre a outra. Vou prender aqui. Acerto aqui. E acerto aqui. Nosso molde vai bater certinho, tá? Tanto a frente quanto as costas. Eu gosto de passar uma costura, um retrocessinho aqui, aqui e aqui na parte de baixo para segurar. E já vim com o viés. Venho com o nosso viés tão temido por muitas. Dobra a pontinha dele e vou iniciar o nosso viés bem abaixo da onde a gente finalizou ele aqui. Então, posiciono aqui e é aqui que eu vou dar o start.
Vocês podem estar iniciando do outro lado também, tanto faz, tá? Quem já costura viés sabe como é que funciona. Quem não costura, tenha paciência, treina bastante que vocês vão conseguir. É uma peça muito fácil e precisa do viés para dar esse acabamento bonitinho. Então, aqui eu vou só contornar essa peça. E aí, chegando aqui no final, eu sobreponho uma na outra. Porque aqui já vai estar com o nosso acabamento, que a gente já dobrou aqui. Então, eu sobreponho e passo a costura. É bem simples. Vai no Shorts e visualiza os 2 vídeos que tem ensinando o viés. Tem a parte 1 e a parte 2. Lá vocês vão aprender o beabazinho ali básico do que precisa pro viés, tá bom? Eu vou deixar até o link dele aqui embaixo também para vocês. Então, eu vou passar essa costura e volto aqui. Passei aqui o nosso viés na borda toda. Vou tirar os excessos aqui que ficam aparentes, para não atrapalhar no nosso viés. Para ele ficar com um acabamento bem perfeito, a gente precisa fazer isso. Mesmo que seja bem pouquinho, a gente tem que tirar esse excesso, porque ele vai fazer diferença. Ficou dessa forma. Agora, a gente vem e faz isso aqui. Só passar o dedo que ele já fica bem assentadinho, bem certinho. E agora, a gente vai rebater o outro lado. Então, a gente vem em cima dessa costura, a gente vai posicionar esse viés. É bem facinho, gente, não tem erro. Posicionei aqui, ó, ele vai encaixando perfeitamente. O mais difícil é encaixar aqui, ó, essa junção. Então, eu venho e posiciono primeiro esse e venho esse por cima. E aqui a gente auxilia com o nosso famoso descosturador. A gente auxilia aqui colocando ele lá pra dentro, para ele ficar presinho, dessa forma. Então, eu vou passar a costura aqui, gosto de também passar no ponto 3. E não esqueça de dar sempre o retrocesso no início e no final, vai ficar bem bonito esse acabamento. Então, aqui, tira os excessos de linha. E vai estar quase pronta, tá? Ficou assim, bem perfeitinho, tá? Então, agora eu só venho aqui, vou dobrar essa parte de cima, marcar o meio. E vou utilizar o nosso botãozinho de ritas aqui. Quem tiver o balancinho, pode utilizar o balancinho. Então, a gente vem com o furador, marquei o meio, furei bem aqui embaixo do viés, como vocês podem estar vendo. Não furem em cima do viés, tá? Furem abaixo. Venho, posiciono aqui o nosso coraçãozinho. Vou posicionar. Vou utilizar aqui o nosso alicate. Quem tiver o balancinho, utilize o balancinho. Pressionei. Vou fazer a marcação bem logo abaixo desse viés. Pressiono aqui. Faço a marcação. E furo bem abaixo aqui também do viés. Venho aqui com a parte do forro. Posiciono aqui. Venho com a outra parte. A gente também tem um vídeo de ritas aqui, para quem tiver dúvida. E está prontinha as peças, tanto uma quanto a outra. Estão prontas. Tanto a nossa nécessaire, quanto o nosso porta-alicate. Se vocês gostaram, deixe aí seu joinha. Deixe um comentário se você gostou. Volte sempre, que a gente vai ter mais vídeos aqui no canal, tá bom? Então, essa daqui foi uma que eu fiz, utilizando o nosso tecido de faixas, como eu
disse pra vocês, são as faixas que vem no tecido, e tem mais a de menininho. Então, vocês podem estar fazendo com zíper colorido, ó, como fica bonito. Aqui eu utilizei o azul, aqui eu utilizei o verde e aqui eu utilizei o rosa. E ficou dessa forma. Fiz também ele no listrado, que a gente tem esse tecido também para vender, que é esse daqui. Fica bem lindo também. Fiz o tecido de onça e de olho grego também. Ó, para vocês verem como fica lindo. Variando o tecido já muda totalmente. Ó, fica bem bonitinho. E o de olho grego também. Então, façam aí. Dá pra fazer com vários tipos de tecido. Dá pra fazer no sintético também, pra quem trabalha com sintético. E aqui eu tô utilizando o tecido tricoline. Então, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e volte sempre. Tchau, tchau, até a próxima.